Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Doutor Podcast. Mas antes da gente começar o programa, para tudo e vai ali, te inscreve aqui no nosso canal e nos segue lá nas redes sociais. Aqui no YouTube, tu fica por dentro de todos os nossos programas. E lá nas redes sociais, você pode mandar sugestões de pautas, de assuntos e saber mais sobre o que está acontecendo e sobre as nossas gravações. O programa de hoje é muito importante, é sobre cirurgia bariátrica. Não, ela não é o caminho mais fácil e precisa sim de muita atenção e preparo, tanto para antes da cirurgia quanto para depois. Fica com a gente que o Doutor Podcast está começando. E para conversar conosco sobre esse assunto tão importante, a gente recebe o Dr. Carlos Frota de Lemburg, cirurgião geral e bariátrico. Seja muito bem-vindo. Agradeço muito a sua presença. Muito obrigado. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, espectadores. Vamos ter um papo muito interessante, com certeza. Bastante coisa para conversar. E agradeço também a presença da Garbo Decor, nossa patrocinadora do episódio de hoje, responsável pelos móveis aqui do nosso cenário. E se você quer saber mais de tudo que eles têm por lá, siga nas redes sociais no @garbodecor, que tem isso aqui e muito mais para sua casa e o seu escritório. Doutor, seja muito bem-vindo, é um prazer receber o senhor aqui. E vamos começar do princípio, caracterizando o que é a cirurgia bariátrica. A gente tem só um tipo de cirurgia? Não, em termos de técnica são vários tipos, né, que a gente vai adaptar, né, o melhor tipo de cirurgia ao perfil de cada paciente. Tá? Mas cirurgia bariátrica como um todo, a gente tem que entender como um tratamento clínico cirúrgico. Tá? A gente nunca deve pensar a cirurgia como uma cirurgia isolada. Né? Vou retirar a vesícula. A cirurgia da vesícula, a gente vai lá, retira a vesícula e cura o paciente. Né? E depende da cirurgia, basicamente. Né? Quando a gente pensa em cirurgia bariátrica, a gente está falando em uma cirurgia que vai modificar o metabolismo, quer dizer, o funcionamento do organismo, né? Favorecendo o controle de várias outras doenças associadas à obesidade, né, como diabetes, hipertensão, colesterol, triglicerídeos aumentados, né, própria apneia do sono, né, e que também vai ajudar o paciente a controlar o seu peso. Nota, ajudar o paciente a controlar o seu peso. Então, nota que a cirurgia não faz sozinha, né? Então, ela está inserida dentro de um tratamento clínico cirúrgico. Então, e como é uma doença crônica, quer dizer, não tem cura, nem mesmo a cirurgia. A obesidade, né? A obesidade é uma doença crônica que não tem cura, então nem mesmo a cirurgia mais radical vai conseguir curar a obesidade. Ajuda o paciente a controlar. Tá? E quais são os tipos de cirurgia bariátrica que a gente tem? Bom, hoje em dia se faz, em termos de abordagem, se faz a cirurgia por vídeo, que é a que mais se faz. Também se pode fazer por cirurgia robótica, né? Com auxílio de braços robóticos, quem faz é o cirurgião, né? E a cirurgia aberta, né? Que cada vez está se fazendo menos, que tem mais complicações. Em termos das mudanças, né, do tubo digestivo, as principais são feitas hoje é o bypass ou gastroplastia em Y de Roux, né? E a sleeve ou gastrectomia vertical. Tá? Então, tecnicamente, o que significa? A primeira que eu falei, né, o bypass, a gente mexe no estômago, no intestino e faz desvios, né, do intestino, não se retira nada fora. Já na segunda, no sleeve, né, a gente mexe só no estômago e retira 80% dele fora. Ele fica só um tubinho de estômago. Ambas vão mexer no metabolismo. A bypass mais do que o sleeve. Tá? Então, se a gente tem um enfoque mais em querer controlar, por exemplo, diabetes, dislipidemia, existe uma tendência um pouco maior em escolher a bypass. Tá? Mas cada caso precisa ser analisado. Isoladamente, né? Porque tem também situações, contraindicações específicas para cada um. Bom, então vamos começar a falar sobre essa questão de quem
deve fazer a cirurgia ou para quem ela é indicada? Porque quando a gente associa a cirurgia bariátrica, a gente coloca uma pessoa com volume corporal muito grande, quando na verdade a obesidade ela tem outros níveis, né? A partir de que momento o paciente deve pensar na cirurgia? Excelente pergunta, Larissa, um excelente tópico, né? Porque eu acho que a televisão, existe um programa, né, muito conhecido, né, dos quilos mortais. Acho que muitas pessoas, pelo menos pacientes que me procuram, falam muito. E a gente tem essa ideia que a cirurgia é para quem tem quilos mortais, e na verdade não é. Às vezes uma pessoa que visualmente não é tão obesa, ela já pode se beneficiar, né? Então, qual é o critério técnico que a gente usa, né? É aquela pessoa que tem, por exemplo, numa forma muito grosseira, em torno de 40, 45 quilos a mais, mas a gente faz um cálculo, índice de massa corporal, tá? O peso dividido pelo quadrado da altura, quer dizer, a altura vezes a altura. E aí tem uns estágios assim, né? Então, por exemplo, quem tem 35 de índice de massa corporal, tá? E tem essas doenças associadas, a gente pode oferecer a cirurgia para ajudar ela a controlar a doença dela, as doenças todas dela. Quando né? o senhor fala doenças associadas, por exemplo, hipertensão, diabetes? Isso mesmo, essas aí, tá? Comorbidades, que são associadas à diabetes. Ou aqueles que têm índice de massa acima de 40, né? Aí não precisa nem ter essas doenças associadas, que já se pode oferecer a cirurgia. Nessas duas situações, são aqueles pacientes que já estão tentando há pelo menos 2 anos com tratamentos clínicos e que não tenham tido sucesso. Tá? Agora, aqueles que têm índice de massa corporal acima de 50, que a gente já chama de superobesidade, esses não precisam nem ter os 2 anos de tratamento clínico, porque já se sabe que dificilmente o metabolismo dele vai responder às medidas clínicas. Tá? Então, isso, claro, a gente vai pesar o paciente, vai medir, fazer esses critérios todos, discutir caso a caso com cada paciente. Mas de uma forma bem geral, pessoas, por exemplo, assim, eu costumo brincar com os pacientes às vezes nas palestras que eu dou para eles, né? Vocês imaginam que, por exemplo, uma pessoa de 79 quilos poderia ser considerada uma pessoa com obesidade mórbida, né? Obesidade passível a indicar uma cirurgia? 79 quilos, né? Difícil, um adulto né? normal, pleno. 1,50 m, botando no cálculo, 35 de índice de massa corporal. Se tem hipertensão, ou diabetes, ou colesterol triglicéridos aumentados, ou apneia do sono, ou artropatia severa, quer dizer, alguma dessas doenças, já é considerada uma obesidade passível de indicar uma cirurgia bariátrica. Então, visualmente, você entra, mas nem parece tão obeso, para que eu vou fazer uma cirurgia? Né? Não é um quilo mortal, né? Não é quilos mortais, mas pode beneficiar. E mais, se a pessoa tem diabetes, nós vamos falar um pouco de cirurgia metabólica. Com o tempo, se percebeu, se observou e se cientificamente se comprovou daí depois, num segundo tempo, isso já faz mais de 20 anos que já vem nesse embalo, que pacientes que têm 30 de IMC, obesidade leve, que têm um diabetes de difícil controle e façam uma cirurgia do tipo bariátrica, tem uma resposta muito boa para controlar seu diabetes. Então isso já, agora faz mais ou menos 2 anos e meio já, oficializado na lei, está em lei, né, no nosso país, que acima de IMC acima de 30, quer dizer, obesidade leve, diabetes de difícil controle, se pode também oferecer uma cirurgia desse tipo para ajudar o paciente a controlar a sua diabetes. Né? Então, realmente, aí nós estamos falando em termos de peso, nós já estamos saindo um pouco da cirurgia bariátrica, nós estamos indo para a cirurgia metabólica. Tá? Qual é a diferença? A diferença é que a cirurgia metabólica ela é mais para controlar as questões de mudança, de desequilíbrio hormonal e metabólico, quer dizer, essas doenças tipo diabetes, principalmente a diabetes é o tipo principal. A cirurgia bariátrica ela visa um pouco mais a perda de peso mesmo, né? Porque tem pessoas que têm obesidade avançada, acima de 40, que não tem diabetes, não tem doença nenhuma, tem realmente peso elevado. E se sabe assim, então que elas funcionam diferente. Então a cirurgia bariátrica ela nasceu para tratar quilos na balança, né? Se descobriu que ela é muito mais do que isso. Isso já faz quase mais de 20 anos. Ela trabalha com metabolismo. No início, se operava os pacientes com muito peso e diabetes. Se percebia que dali a 1 ou 2 semanas o paciente estava controlado a diabetes. Parava de usar antidiabéticos e insulina. Questão de 1 ou 2 semanas tinha perdido nem 10% do peso.
Pô, mas o que está acontecendo? Então tem coisa a mais nessa cirurgia, ela é muito mais do que a gente imagina. E não deu outra. Ela modifica os hormônios do estômago, do intestino, a ponto de influenciar na diabetes, né? Bom, o senhor falou muito desses benefícios, mas vamos trazer a cirurgia bariátrica para uma realidade dos pacientes, né? Porque, claro que ela é uma solução, mas ela é uma solução se ela for bem preparada para isso. Esse paciente que chega no consultório, provavelmente ele já vem de um histórico de obesidade há muitos anos, que já vem procurando, já tentou a dieta, o exercício, já tentou aquela cartilha, vamos dizer assim. Quais são as etapas de processo para saber se esse paciente se enquadra e principalmente o fator emocional desse paciente? Como é que é a avaliação para esse sentido? Bom, a gente trabalha com uma equipe multiprofissional, tá? Lá no nosso serviço já completou 18 anos agora, o serviço de atendimento ao paciente obeso metabólico, SAO, né? E então já completou 18 anos. E a gente trabalha com todos os estágios da doença da obesidade. Então, a gente pega realmente de todas as situações. Então, tem pessoas que vêm com obesidade leve, que a gente faz o tratamento clínico, né? Tem pessoas, né? A gente tem também o SAO Kids, que a gente trata a criança a partir de 6 anos de idade também, né? Então, com sempre essa mesma abordagem multiprofissional. E tem esses pacientes, ao qual eu te referiu mais certamente, esses que já vêm, né, com um histórico longo de tentativas e tal. Então, a gente passa, então, sempre, todos os pacientes que nos procuram, a gente encaminha para uma palestra que é informativa, seria uma parte informativa de uma consulta médica, porém ela é mais ampla, e ela dura 3 horas. Então, e ela a cada 2 semanas tem, geralmente às sextas-feiras pela manhã, é uma palestra aberta, né, para qualquer pessoa, basta se inscrever e ir lá, né? E certamente, mesmo pessoas assim que ou acompanham a pessoa obesa, ou mesmo já foram pessoas só para se instruir, é de muito proveito prático para todos, eu posso garantir isso, tá? Então, de execução, no mesmo dia que sai de lá, já vai sair certamente com uma bagagem um pouco diferente. Eu escuto bastante isso, assim, que aquilo, né, vários pacientes me dizem que aquilo foi um marco na vida dela, assim, que ela realmente, a partir dali, ela passou a ver de forma diferente as coisas que viriam. Depois da palestra, então, se o paciente achar que a gente pode ajudar, né? A gente está lá para ajudar as pessoas, ninguém está lá para convencer ninguém, né? E nessa palestra é muito realista, eu coloco as coisas de uma forma muito realista. Então, se a gente achar que a gente pode ajudar, marca uma consulta com um dos médicos da nossa equipe, que aí nós vamos fazer uma consulta formal mesmo, para ver tudo o que aconteceu, né? Detalhes, tudo que ela já tentou e tudo, e a gente pode realmente, nesse momento, ainda optar, né, por um tratamento clínico ou optar por o que a gente chama, no nosso serviço, de protocolo 1, que são consultas com toda a equipe, né, uma avaliação de toda a situação do paciente até então, da situação da obesidade, e já é um tratamento. A gente já começa orientando as modificações a fazer. O que são essas modificações? Bom, vai passar pela educadora física, né, pela nutricionista e pela psicóloga, fazer uma bateria de exames, né, vai passar pelo clínico ou endocrinologista também. Então, essa é a abordagem clínica para todos os pacientes. Surpreendentemente, para alguns pacientes, eles chegam decididos a fazer a cirurgia no nosso serviço, passam por esse protocolo, começam a fazer essas mudanças, né, e o seu organismo começa a responder, ele começa a perder o peso, controlar suas doenças, e aí a gente vai ver até onde vai, né? Isso não antes da cirurgia. Isso numa avaliação inicial. E vários que chegaram determinados, né, decididos a fazer cirurgia, pela resposta que dá inicial, escapam da cirurgia. Porque o tratamento nunca tinham feito dessa forma e começa a dar resposta e eles não precisam mais fazer cirurgia, está resolvido o problema. Né? Outros, quando não há, né, esse nossa avaliação inicial dura no mínimo 2 ou 3 meses, o que a gente já consegue ver se está o nível de resposta do organismo dessa pessoa. No momento que a pessoa faz essas mudanças todas e não há resposta, bom, aí a gente tem a cirurgia que a gente pode oferecer para mudar o metabolismo e ajudar o paciente a que essas mudanças façam o efeito que se queira.
E qual é o preparo emocional que o paciente tem que ter para essa cirurgia? É uma coisa que é muito importante, né? Claro, a gente vai trabalhar com isso também lá na avaliação, né? Cada paciente é diferente do outro, mas a gente tem que ter muita atenção para aquelas pessoas que estão numa situação de impulsividade ou compulsão. São aquelas pessoas que, por exemplo, comem o que tem pela frente e não se dão conta, nem se dão conta do gosto quando já comeram, quer dizer, eles agem antes de pensar. Uhum. Essa questão de agir antes de pensar é extremamente danosa, né, para qualquer tratamento da obesidade, seja ele clínico ou clínico cirúrgico. E isso tem que ser, mesmo que a pessoa controle nesse momento, a gente tem que ficar vigilante a esse comportamento pelo resto da vida dele, né? E isso, infelizmente, na pandemia que passou aí, tiveram muitos pacientes que, ao ficar em casa o tempo todo, deixaram de se cuidar, entraram num comportamento desse ao longo dos meses. E com isso acabaram realmente, muitos deles tendo realmente um insucesso, né? Estavam, pacientes com 15 anos depois de uma cirurgia, estavam indo muito bem, entraram nesse estado emocional, né, danoso, vamos dizer assim, né, com impulsividade, compulsão, e por não sair de casa, aquela coisa toda, pior ainda, e acabaram reganhando peso de forma importante, né? E isso voltam as comorbidades, isso que é o pior, é Eu ia fazer tormento, fazer um adendo de que isso foi uma pergunta que veio da nossa audiência, de justamente por que depois de, às vezes, muitos anos de cirurgia, o paciente volta a ganhar peso. Porque justamente assim, ó, a cirurgia ela modifica, ela faz uma parte, 30% a 40% do tratamento, do resultado do tratamento é a cirurgia, tá? Ela modifica o metabolismo, mas isso não é total, é uma parte, né? Então, o que o paciente precisa fazer é utilizar esse instrumento, né, da cirurgia, da mudança, e fazer com as suas mudanças de hábito ao longo do tempo para não deixar que desequilibre de novo esse metabolismo. Porque a nossa musculatura, por exemplo, em termos, rapidamente, assim, uma breve ideia, vou tentar ser o mais didático possível em termos de metabolismo, porque fala em metabolismo, hormônio, né? Metabolismo confunde a cabeça de todo mundo. Confunde com todo mundo. Mas a gente tem que imaginar assim, ó, como os tecidos do nosso corpo, todos eles jogam um suco dentro do sangue, tá? Então a gordura vai lá e larga um suquinho lá da gordura. Tem vários nomes, um deles é leptina, tá? E assim por diante. Mas não vou complicar mais. Mas, então larga o suquinho e circula no sangue. O cérebro tem o sensor e aqui tem um suquinho lá da gordura. E o que está me mandando? Qual é a mensagem que ele está mandando, esse específico? Ele quer crescer mais, quer que fique mais, acumule mais gordura, né? E aí o cérebro vai lá, joga o hormôniozinho dele lá, faz com que a pessoa fique com mais apetite por coisas muito calóricas, por exemplo, né? Diminui a velocidade de metabolismo para poupar o máximo possível para aumentar a gordura. E aí esse ciclo se perpetua. Esse é um ciclo metabólico da gordura, por exemplo. No obeso, isso é determinado pela genética, entende? Tudo é determinado, mas no obeso a genética determina que haja um maior acúmulo de gordura. Por isso que falam que eu tenho propensão genética a engordar. Propensão genética, exatamente. Ela existe mesmo, então. Existe mesmo. É bem real. Daí, só que o músculo também joga o seu suquinho lá dentro, o seu hormônio lá dentro, enfim, Mas qual é o momento que o músculo joga esse hormônio lá dentro? Quando eu me movimento, quando eu faço exercício. E o tipo de exercício que mais joga esse hormônio dentro do sangue é o exercício de força. Uhum. É aquele que desafia o músculo, tá? Caminhada, os exercícios aeróbicos são muito bons para a circulação, mas esse exercício de força é o que mais vai jogar hormônio dentro do sangue. Tá? Esse hormônio vai contrabalançar o hormônio da gordura, por exemplo, vai fazer com que o hormônio da gordura fique, né, tudo uma balança, o cérebro é que coordena isso tudo. E aí, com isso, ele vai, por exemplo, só para ter uma ideia, vai transformar uma parte do tecido adiposo, da gordura, em um tecido que ele sozinho, parado, vai gastar mais energia. Ele se transforma. Que interessante. É toda química, né? Então, ele vai também aumentar o apetite, por exemplo, alimentos menos calóricos e com mais teor de proteína e sais minerais. Então, a pessoa começa a fazer exercício. Ela fala, que estranho, eu estou procurando tenho mais gosto agora para comer mais carne, né? Isso não é estranho, isso é porque é química pura, está lá o hormônio do músculo circulando, entende? Não é só a vontade, realmente a questão é química. E aí no tubo digestivo a mesma coisa, eu falei ali de um lado da gordura, falei do lado muscular, agora eu vou falar do tubo digestivo. O que a gente come, o quanto a gente come e como, né? Então tudo isso vai interferir nos hormônios, né?
dentro do tubo digestivo. Quando o alimento chega no estômago, por exemplo, ele estimula, por exemplo, a grelina. A grelina vai para o sangue e aumenta o apetite, aumenta a formação de células de gordura. Pelo fato do alimento ter chegado no estômago. Tá? Nas cirurgias, aí é que a gente mexe, aí é que eu queria chegar. A cirurgia, a gente mexe e diminui a grelina. Então a pessoa fica sem fome e com menos estímulo para formar novas células de gordura. Infelizmente, o organismo da gente, aí tem aquela questão da genética lá, determinando no obeso, o organismo da gente, ao longo do tempo, ele procura voltar ao estado anterior. Então, procura outras rotas metabólicas para driblar isso ao longo do tempo. Né? Então, se a pessoa simplesmente fizer a cirurgia e se largar e deixar todo, né, ser sedentário, quer dizer, não fazer exercício, aí não tem o estímulo do hormônio muscular, e a gordura deixar correr solta, já que a genética está determinando isso, a balança vai pesar de novo para o lado da gordura e menos para o lado que a gente quer. Então, a cirurgia, ela mexe por isso que a cirurgia não cura a obesidade, ela mexe numa boa parte do metabolismo, mas não em todo. A outra parte que a gente precisa fazer é estimular a musculatura e cuidar da alimentação para que isso a gente possa ter, então, um equilíbrio contra, né? Um equilíbrio que ganhe, vamos dizer, na balança lá, na corrida da balança, que pese mais para o lado da massa magra e diminuir a massa gorda. Ficou muito complicado, não deu para entender? Não, ficou muito interessante. Mas a minha pergunta, então, só para concluir esse raciocínio do senhor, é por isso que na preparação para a cirurgia bariátrica a gente tem esse estímulo ao exercício físico. Exatamente. Não adianta fazer cirurgia e não cuidar dessa outra parte, a qualidade de vida. Isso mesmo. E olha que interessante, claro, eu bato desde o primeiro contato, a gente bate lá no serviço, todo mundo, a gente tem educadora física lá, né? Educadora física lá para isso, para adaptar o exercício ao obeso, porque isso é uma outra coisa, né? E muitos pacientes falam, tipo, eu cheguei lá, queria ouvir sobre cirurgia, o senhor falou um tempão lá sobre exercício físico, né? E aí depois, a última que falou isso faz um ano depois da cirurgia, agora estou entendendo, um ano depois da cirurgia, agora estou entendendo por que o senhor falou tanto lá, porque agora o que vai manter ao longo do tempo, ao longo dos anos, é isso. Tá? É essa atividade física. É a atividade física e a alimentação ajustada. Mais um raciocíniozinho, vou ver que vai ser curto esse. Mas assim, no momento em que tu estimula, tá fazendo exercício físico, a gente escuta isso às vezes, né? Não, estou fazendo exercício todo dia, então posso comer e beber à vontade. O que vai acontecer? Tudo bem, talvez a musculatura fique forte, mas o que restar, vamos dizer, se isso aqui é o que exige a energia, o exercício. E se eu como e bebo à vontade, vai suprir a necessidade e vai sobrar. Essa sobra aqui de energia vai para onde? Vai para a gordura. Vai para a gordura e aí nós estamos perdidos. Né? Então, a alimentação tem que se ajustar ao quanto de exercício eu estou fazendo. Estou fazendo bastante exercício, a alimentação vem junto. Pouco exercício, a alimentação vem junto. Essas duas coisas precisam andar junto ao longo do tempo. Né? Exercício físico. Então, começando pelo exercício, quanto eu estou fazendo exercício, já explica o que eu tenho que me alimentar. Já ao natural, puxa, eu vou fazer exercício, estou fazendo 3 vezes, 4 vezes por semana, então eu vou ter orientação no nutricionista, eu vou seguir aquilo ali. Então, já responde o que eu preciso comer e quanto eu preciso comer, para ajustar o exercício. Eu acho que é importante a gente falar também na questão da qualidade da comida, porque o estômago, vamos dizer, está pequeno, né? A quantidade de comida é pouca. Sim. Mas não adianta colocar para dentro alimentos gordurosos, alimentos com açúcar, exatamente. A gente tem que se alimentar bem nesse sentido. Porque alimentos com pouca quantidade, às vezes de pequeno volume, industrializados, tem muita caloria, né? E isso, vamos dizer, por isso eles falam de novo, né? Resgatar as frutas e tal. Por quê? Porque nas frutas não tem tanta, né? O volume é maior e não tem tanta caloria, né? E tem outras vitaminas e tal. Então isso realmente é extremamente importante, tá? Mas uma das questões é isso, é ajustar realmente a alimentação ao exercício que está fazendo. E aí onde é que entra a questão emocional? Nós já chegamos a tocar antes. Se estiver emocionalmente descontrolado ou em compulsão e tal, a pessoa não vai executar isso, né? Se ela está ansiosa e tal, eu não vou fazer, eu sei que agora está na hora de eu fazer meu exercício, mas eu não estou a fim de fazer. Meu dia foi difícil, não estou a fim de fazer, então me deixa aqui em paz e tal. Quer dizer, ela sabe que precisa fazer, mas não vai fazer, por quê? Porque a emoção está dominando ela. Então a gente precisa estar muito atento, e 90% das pessoas que têm obesidade moderada ou avançada, elas sofrem de uma ansiedade tal que interfere no hábito alimentar.
Então, entende? Então, num dos programas que a gente já fez aqui, quem estiver ouvindo em casa, tá aí no nosso arquivo, pode ir lá olhar, sobre ansiedade. O neurologista que nós entrevistamos, ele falou que um dos efeitos colaterais da ansiedade é justamente a obesidade. Sim, exatamente. Justamente por isso, perde o controle sobre as suas atitudes, né? Porque a pessoa muitas vezes está executando o que a emoção quer. E aí, isso é que é muito perigoso. Porque quando vê, já fez, quando viu, já comeu, quando viu, devia, quando nem, né, às vezes. Então, isso realmente é uma coisa extremamente importante. E isso vai acompanhar o resto da vida. Também é o mesmo fator que pode colocar um resultado muito bem sucedido de um tratamento clínico cirúrgico, né, como eu costumo me referir, de médio e longo prazo de muito bom, de 5, 10, 15, 20 anos e lá adiante falhar. Porque basta ela sair desse encaixe emocional, vamos dizer assim, que ela está propensa. Bom, e vamos falar bem do pós-cirúrgico, né? O paciente saiu da mesa de cirurgia, foi para casa. Quais são as orientações, esses primeiros passos para reintroduzir comida? Bem didático. Sim. Posso falar um pouco também da cirurgia bem rapidinho? Claro, deve. Hoje em dia, a gente fez mais de 1.700 cirurgias até hoje, tá? Então, a gente alcançou um nível bastante interessante, assim, de tempo de hospitalização, coisa assim. O paciente hoje chega no hospital, 2 horas antes da cirurgia, vai caminhando até a sala de operação, né, no mesmo dia da cirurgia. A cirurgia tem demorado em torno de 1 hora, 1 hora e pouco, tá, em média. Vai para a sala de recuperação, depois disso vai para a unidade de internação, faz muito tempo que já não vai mais para UTI. Geralmente, né, na grande parte das vezes, a gente não utiliza drenos, sondas, né? Então, isso faz, com a equipe anestesista que a gente tem também de excelente qualidade, a recuperação se dá muito mais rápido. Hoje, os medicamentos que se usa, eles são eliminados em questão de algumas horas, né? Então, permite que o paciente, no mesmo dia, já caminhe no corredor do hospital, já comece a tomar líquidos no mesmo dia do hospital, no mesmo dia da cirurgia, em pequeníssimas quantidades, né? Isso dá mais ou menos em torno de 30 ml a cada hora, quer dizer, 30 ml o que é? Né? Aquele copinho de cafezinho, né, de plástico é 50 ml. É metade daquilo para tomar em 1 hora, é só molhar a boca devagarinho, né? No dia seguinte, né, já é o copo inteiro, né, 50 ml para tomar cada hora e tal. E depois, quando vai para casa, geralmente nesse dia seguinte ao meio-dia já está indo para casa, o paciente já está se sentindo bem na maior parte das vezes, vai para casa nesse dia seguinte e aí já começa a tomar mais ou menos em torno de 100 ml por hora e vai ficar assim mais ou menos uns 10 a 15 dias. Qual é a composição disso, né? Líquidos hidratantes e líquidos alimentos. O que é líquido alimento em forma líquida? São sucos, caldos, né? Especialmente, então, bem coados, inclusive, né? Para não forçar a cirurgia que a gente fez, tá? Aí a pessoa pode dizer, tá, mas aí eu vou me sentir fraco. Bom, a gente já entra com suplementação já 1 semana antes. Tanto vitamínico, mineral, quanto proteica, né? Para o corpo ter uma reserva. Exato, para já ir tendo uma reserva e continua já a partir do dia seguinte da cirurgia, né? Para ter os líquidos, alimentos em forma líquida mais nutritivos. E aí o paciente geralmente na maior parte das vezes não sente aquele cansaço todo, tá? Geralmente vai muito bem, a ponto de que a gente pode liberar para voltar à vida normal, inclusive academia, inclusive abdominal, tá? Porque são só os furinhos da vídeo, não vai prejudicar, pode voltar em torno de 1 semana ou 2, tá? Então, vida normal. E a gente percebe que dentro dos nossos pacientes, em torno de 75% deles voltam em 1 semana, em torno de 90% em 2 semanas já estão com a vida restabelecida. Então, hoje, realmente, a gente já está num nível muito interessante, assim, para colocar isso isso cabe dentro do dia a dia de quem trabalha, né? Não dá para tirar férias e fazer a cirurgia, então. Ou mesmo, né, 2 semanas, enfim. Claro que tem que avaliar também o tipo de trabalho de cada um, é lógico, né? Mas a grande maior parte, né, os que não são, assim, trabalho braçal intenso, né? Isso geralmente cai nessas 1 ou 2 semanas aí, né? De retorno ao trabalho. Geralmente estão se sentindo bem para isso. Acho importante o senhor falou da questão dos líquidos, o copinho, acho importante a gente enfatizar aquilo que o senhor falou antes da questão da compulsão, né? O paciente que está comendo de forma compulsiva, que não tem o controle sobre as suas ações, quais são as consequências de não fazer esse pós-operatório de forma correta?
consequências graves. Pode perfurar o tubo digestivo, o estômago, o intestino, né? Se o volume é muito alto, quer dizer, pega um copo d'água e vira numa tacada só, pode realmente levar à perfuração dos grampeamentos, costuras que a gente faz no tubo digestivo. Isso pode levar a infecções generalizadas, né? Aí é aquela história, reoperações, UTI e óbito, né? Uhum. Então, realmente, por isso, e fechando essa questão, então, é proibitivo a gente fazer uma cirurgia se a gente tiver, mesmo que a gente tiver dúvida se o paciente está descontrolado, né, emocionalmente. Se ele está compulsivo, nossa, é proibitivo fazer a cirurgia, porque ninguém garante que ele vai se controlar, nem ele próprio, né? Uhum. E mesmo que ele disser que garante que vai se controlar, a gente sabe que não vai. Então, por isso o trabalho da psicóloga, da psiquiatra, tanto antes, né, especialmente nessa situação, antes, para realmente não deixar que isso aconteça. Né? Não deixar passar uma situação dessas que pode ser decisiva entre a vida e a morte do paciente no pós-operatório precoce. E em quanto tempo o paciente fica se alimentando dessas dietas líquidas, pouquinha? Dieta líquida, assim, é mais ou menos 15 a 20 dias, que é o tempo que leva para realmente a gente ter uma cicatrização interna segura. Uhum. Tá? Esse é o objetivo da alimentação líquida fracionada. A pessoa vai estar sempre tomando alguma coisa, nunca vai se alimentar tanto na vida, né? Vai estar sempre se alimentando. Lá, a partir de 20 dias, mais ou menos, começa com alimentos pastosos, a partir de um mês, sólidos, leves, a partir de um mês e meio, consistência normal dos alimentos. Né? Um mês e meio depois, a consistência normal. E as quantidades? Vão diminuir, né? Vão diminuir. E aí, daí a importância do paciente aprender. E aí, claro, esse é o trabalho da nossa equipe, estar sempre relembrando, exercitando isso junto com o paciente. Não há espaço aqui não há espaço para alimentos não nutritivos, né? Não há espaço para refrigerante, não há espaço para biscoito, bolacha recheada, para salgadinho, sorvete, né? Mas nunca mais eu tô vendo tomar sorvete. Não, claro que sim, não vai tomar, sei lá, mas vai ser muito mais raro, né? O objetivo disso tudo é fazer com que o paciente ganhe a vida. Uhum. Ou descubra a vida que nunca teve, ou que tenha ela de volta, né? Então, esse é o objetivo de tudo isso. Então, é claro que tudo é dose na vida, né? Então, não é que nunca mais vai tomar sorvete. Mas quando tomar o sorvete, ele tem que saber que o sorvete é o pior alimento que tem. É o que mais gordura tem, é gordura pura. Nutricionalmente falando, é o pior alimento que tem o sorvete. Ele precisa, quando estiver tomando, ele precisa saber, eu sei que então a dose vai ser pequena, e eu vou degustar isso. Eu vou comer um pote de sorvete, entende? Ou meio pote de sorvete, eu vou tomar ali minha bolinha e tal, pronto, é esse tipo de coisa. Tá? Então, esse é um dos raciocínios para depois também. Então, realmente, né? Outra coisa, bebida alcoólica é uma coisa que é muito perigosa. A bebida alcoólica é muito calórico, né? E para quem faz cirurgia bariátrica, doses muito menores levam à embriaguez. A metade das doses levam à embriaguez e até mesmo a lesão do fígado, levando à cirrose. Opa, vamos falar com mais atenção sobre isso, que eu acho que é importante a gente ressaltar esse caminho do consumo de álcool pelo pós-bariátrico. E o que acontece, assim, ó, existe um mito, tá? Um mito, assim, que realmente a cirurgia bariátrica causa alcoolismo. Isso não está comprovado, tá? Mas o que acontece? A pessoa, ela não tem fome, tá? Por pelo menos 8 ou 10 meses depois da cirurgia, praticamente todos não têm fome. Alguns começam a ter depois, outros mantêm com metabolismo diferente e acabam não sentindo fome. E aí a pessoa precisa se habituar a se alimentar a cada 2 horas e meia, 3 horas ao longo da vida, que é o que todos nós deveríamos fazer, né? Uhum. É o que qualquer nutricionista fala quando vai fazer uma reeducação alimentar para qualquer um de nós. Então não é nada fora do normal. Mas ela precisa se habituar e se alimentar com coisas nutritivas, né, nesse período. Só que como às vezes a pessoa pensa, mas eu não estou com fome, não estou afim, então se torna confortável a bebida alcoólica, né? Porque ela mantém aquela energia de base e tal, né? E a pessoa vai indo, só que não tem nutriente nenhum, né? E às vezes, conforme o tipo de bebida, realmente, além da caloria, né, ainda tem mais caloria do próprio, né, tipo, que nem a cerveja ainda tem, né, toda a caloria fora da bebida alcoólica também, que vai acumular, né? Até na questão social, vamos dizer assim, se o espaço do estômago está pequeno, entre comer e beber, eu tenho que fazer uma escolha ali socialmente, então acaba sendo mais fácil escolher pelo álcool.
Ou pelas bebidas em si, né? É mais porque não precisa mastigar, não precisa, né? Não tem. E a gente, exatamente esse é o foco ao contrário. A gente dá prioridade para alimentos sólidos, porque precisa mastigar, precisa avisar o cérebro que tu está te alimentando, vai levar mais tempo, então, porque a saciedade, ela acontece, né? O processo todo. Porque realmente, assim, ó, líquido calórico depois, né, da cirurgia, nenhuma cirurgia vai resistir. Não existe como, né? Mesmo para qualquer um de nós. Né? A gente fala, às vezes, as pessoas falam, tem a barriguinha de cerveja. Não é barriguinha de cerveja, aquela barriguinha realmente a pessoa tem uma predisposição genética a ter a gordura em maçã, que é aquela gordura entre os órgãos, né? E aquela é a principal causa, é a que mais está associada ao infarto, né? Por causa da gordura entre os órgãos, né? Então, a pessoa que ingere, que tem a barriguinha de cerveja, entre aspas, ela está simplesmente, ela tem a predisposição a ter esse tipo de obesidade e pela a cerveja que tem muita caloria, vai inflar justamente as células dessa região do corpo. Né? Então, não é a cerveja que causa, sim, não é todo mundo que toma cerveja que vai ter a barriguinha de cerveja. Então a questão é genética, só poderia ser a barriguinha de qualquer outro líquido ou outro alimento muito calórico. Tá? Então... Bom, doutor, e esse acompanhamento pós-bariátrica, pós-cirurgia, ele acontece por quanto tempo? Vitalício. Para sempre? Para sempre. No começo eu falei, né, a obesidade é uma doença que não tem cura. Né? Vamos comparar outras que são doenças crônicas que não tem cura. Hipertensão, né? Pode dar uma pessoa magra que tem hipertensão arterial, ela precisa se cuidar o resto da vida, né? Tomar o seu remédio, fazer exercício, evitar o sal, evitar muito açúcar também, né? Tomar o remédio na hora certa, se alimentar de forma adequada, fazer exercício, quer dizer, e isso por quanto tempo? Bom, se ela quiser ter a pressão controlada para o resto da vida. A obesidade não é diferente, mesmo que ela faça a cirurgia, ela vai precisar realmente fazer a manutenção dela para o resto da vida, né? Porque nem mesmo a cirurgia vai curar. Bom, a gente recebeu também uma pergunta da audiência falando sobre cirurgia reparadora, que nada mais é do que a cirurgia plástica após o emagrecimento. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esses efeitos no corpo, né? Porque existe uma perda de peso expressiva e a gente sabe que emocionalmente essa questão da mudança do visual também interfere no psicológico dos pacientes. Falando de autoimagem também, que já é um outro capítulo também da parte psicológica, mas vamos direto para a cirurgia plástica agora nesse momento. Não é todo mundo que precisa, tá? E diminui muito a chance quando a pessoa está fazendo exercício físico, se alimentando de forma adequada. Quer dizer, antes da cirurgia já. Antes já e depois também, né? Quanto antes começar, melhor e persistindo depois. Eu sempre falo para os pacientes também, só um parentezinho antes de voltar. Se a pessoa consegue ter um momento do exercício físico dela como um momento de lazer, ou retiro espiritual, ou aquele momento que ele está com ele mesmo, né? Aquela coisa toda, ele está com mais que meio caminho andado. Tá? Porque se ele está fazendo uma coisa agradável e muito útil para o organismo dele. Fechando parênteses. Voltando então para a plástica, se fizer isso, né, a questão do exercício físico, vai diminuir muito a chance de ter que fazer alguns tipos de plástica, principalmente plásticas de braço, né? Pernas também, né? Principalmente esses dois tipos. Os mais comuns que são abdômen, mama para as mulheres, né? Braços e pernas, esses são os tipos são as cirurgias plásticas mais comuns, reparadoras mais comuns depois. Começa a avaliar depois de 1 ano da cirurgia bariátrica, tá? E se pode fazer a cirurgia reparadora depois de 4 meses de peso estabilizado. O que é o peso estabilizado? Quer dizer, a pessoa perdeu tanto, não interessa quanto foi, né? 30, 40, 50 quilos, não interessa, e chegou num peso em que ela está ali, vamos dizer, há pelo menos 4 meses com aquele mesmo peso. Né? Ela pesava, sei lá, 140 e está com 90 quilos, né? E ela atingiu 90 quilos ali por janeiro e lá por maio, junho, ela ainda está com aqueles 90 quilos, por aí. Tá? Esse a gente considera já o peso estabilizado. E o senhor falou antes dessa questão psicológica, né, de autoimagem. Como é que é esse acompanhamento com os pacientes? Isso é muito interessante, porque a gente, até a semana retrasada, atendi uma paciente 1 ano depois da cirurgia. Ela estava com aspecto de magra, já tinha perdido em torno de 40, 50 quilos.
E ela me disse que ela foi na loja para comprar uma roupa, ela pegou o tamanho da roupa e sobrou, né? E a moça da loja pegou, não, deixa eu te trazer o peso, o teu tamanho certo. Era 14, 16 números a menos do que ela estava com a imagem dela ainda lá atrás. Isso é muito comum, né? Às vezes a pessoa fala, não vou sentar naquela cadeirinha de plástico, mas sim, aquela que costumava quebrar quando era mais pesado. Não, mas tu não vai mais quebrar, pode ir, tu entende? Não vou no cinema porque eu tranco na cadeira. Não tranca mais na cadeira do cinema, né? Não tranca mais na roleta do ônibus, entende? E por que isso claro, não é tão grave assim, só que o que a gente quer com o objetivo não é perder quilo na balança. A gente quer que a pessoa tenha uma vida íntegra, uma vida plena, né? Uma vida digna. Esse é o objetivo. Então, aquela questão, quantos quilos eu tenho que perder? Eu tenho horror dessa pergunta. Eu falo, não interessa. Não interessa quanto. Tu tem que ficar melhor do que tu está hoje. Começa por aí. Né? E até porque se tu investir em massa magra, né? Se tiver mais ossos e músculos, tu não vai perder tantos quilos na balança, mas tu vai estar muito mais saudável. Então, essa questão, essas metas de peso, elas são muito pouco importantes. A pessoa precisa estar realmente com uma vida muito melhor que estava antes. Esse é o objetivo. E aí passa por isso. É a pessoa se reconhecer mais magra, porque ela pode com tranquilidade sentar naquela cadeira. Ela vai lá em qualquer loja de roupa, né, um chavão que eles usam. Né? Não, antes a roupa me escolhia, agora eu posso escolher a roupa. Né? É muito triste a gente pensar que, claro, o senhor vive isso no seu dia a dia de consultório, mas é muito triste a gente pensar que realmente existe uma grande parcela da população que tem a sua vida limitada por isso. Imagina, eu não vou ao cinema, pois eu não caibo na cadeira. Isso é muito... a gente não precisa viver assim. Muitas vezes o paciente me liga, né, dizendo, doutor, eu queria compartilhar com a minha felicidade que eu consiga cruzar as pernas de novo. Né? Uma coisa tão simples, né? Então, são coisas assim, eu gosto muito, assim, realmente eu adoro trabalhar com o que eu trabalho, porque eu participo dessa mudança das pessoas e isso traz uma energia muito positiva para a gente. Então, assim, isso não tem preço. Isso não tem preço, assim, poder participar disso, poder fazer com que a pessoa modifique, assim, vamos dizer, recobre a vida, né? Tem uma vida que ela merece, né? Isso até porque cirurgia bariátrica ela não é sobre peso, ela é sobre saúde. Isso aí. Isso acertou a flecha no alvo. É exatamente isso. Bom, doutor, o senhor tem alguma coisa que gostaria de acrescentar que acha importante nós falarmos ou sinalizarmos para quem está em casa, para quem está nos assistindo e de repente está passando por esse processo de será que vou, será que não vou, será que faço ou não faço cirurgia? Eu acho que assim, eu convidaria para participar da palestra, na nossa palestra do serviço, tá? Liguem, não sei se vocês vão colocar aí embaixo, enfim, mas... A gente pode colocar na descrição do vídeo aqui no YouTube. Tem um telefone ali, né? Podem ligar para lá e agendar. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, vão ser 3 horas muito bem investidas, tá? Ninguém vai tirar pedaço, é uma forma de ninguém lá, ninguém vai querer convencer ninguém de fazer nada, né? É informativa mesmo, tá? E assim, a cirurgia bariátrica ela mudou bastante nos últimos 20 anos, nos últimos 10 anos também, né, de lá para cá, mas nos últimos 20 anos nem se fala. Ele bem cada vez vai evoluindo mais, tá? E a gente vai sempre, né, tá sempre atento, né, trazer as coisas que tem de melhor para poder ajudar o paciente a controlar a obesidade. Mas assim, o principal é ter conhecimento disso tudo, é se informar, né? Então, quanto mais se informar com fontes seguras, tá? Tem que cuidar isso um pouco. Na internet tem de tudo, pode encontrar de tudo, né? Na internet. Então, a gente dá um voto de confiança, a gente pode ajudar nesse sentido, tá? E a informação segura ela é muito importante. Pode mudar realmente a vida de alguém, tá? E a gente vê isso no dia a dia, lá no nosso serviço. Então, acho que como recado é isso, né? Vamos dizer, vamos se despir desses preconceitos, né? Porque talvez os preconceitos sejam já ultrapassados. Abre a cabeça para se informar, para ver o que tem para ser feito, né? E às vezes a pessoa acha que não tem mais jeito, mas a solução está dentro dela mesma, né? E basta a gente mostrar isso.
para ela, né? Através de um trabalho sério com a equipe multiprofissional, multidisciplinar, com vários profissionais que estão tem muita capacitação, nosso pessoal lá tem muita capacitação, está sempre dedicado, né, a sempre adquirir mais conhecimentos para poder aplicar e ajudar as pessoas, né? E muitas vezes a resposta está dentro das próprias pessoas, tá? Então não precisa ter medo, né? Sou cirurgião, faço cirurgia quase todo dia, bariátrica, né? A gente faz muito seguido mesmo, mas o que mais me faz feliz é ver que a pessoa está bem depois. Não me interessa número de cirurgia, eu quero que os pacientes que nos procurem saiam bem e fiquem bem o resto da vida. Esse é o nosso interesse lá. Doutor, muito obrigada pela sua participação, por tanta informação rica aqui conosco, que essas informações que o senhor trouxe cheguem até alguém que realmente precisa, que está passando por um sofrimento emocional também, que a gente sabe que essa questão de não estar feliz dentro do próprio corpo é muito dolorida. Então, agradecer as suas informações, sua participação e agradecer também a tua audiência. Lembrando que toda segunda-feira o Doutor Podcast está por aqui e agradecer também a participação dos móveis Heinheimer, nosso patrocinador aqui do episódio. Esses móveis e designer, a loja deles em São Leopoldo é maravilhosa. Eu te convido a ir lá também. E se tu não quer sair de casa, quer só dar aquela espiadinha, dá uma olhada nas redes sociais, @móveis Heinheimer, tu não vai te arrepender. Muito obrigada pela tua participação, pela tua audiência. Na semana que vem a gente tá de volta.